Olá, sejam bem-vindos ao novo webinar da EWP. Hoje, como minha convidada, tenho Antonieta Carneiro, ela que é Manager do Departamento de Recursos Humanos da EWP. Antonieta, seja bem-vinda, obrigada por estar novamente connosco. Obrigada, eu que agradeço. E nós hoje trazemos para cima da mesa um dos temas que talvez preocupe mais os empresários, que são as temíveis inspeções da ACT. E por isso mesmo, durante estes 20 minutos, vamos falar sobre as obrigações legais das empresas, neste sentido, portanto, focando naquilo que costuma, digamos assim, ser alguns dos pontos em que a ACT se foca durante as suas ações. Por isso, Antonieta, eu começaria, nós sabemos que é um tema longo, que haverá certamente muitas questões, muitas dúvidas, mas claro que nós vamos ter que nos focar aqui em alguns pontos e eu pedi para tu fazeres um breve resumo daqueles que são os principais documentos da fixação obrigatória. Bom, é isso, Carolina, que acabaste de dizer. De facto, é um tema sensível para as empresas porque é muito extensa a lista daquilo que são as obrigações laborais para as empresas. De facto, a ACT, nas suas inspeções, acaba por muitas vezes ir com um determinado foco e ir à procura de um determinado tema, digamos assim, mas há aqui um conjunto de documentos e de registros que, se calhar, importa nós referirmos e que é importante as empresas terem atualizadas nas suas empresas. Começamos pelo mapa de férias, ou seja, é o mapa que as empresas têm que elaborar com a indicação do início e do termo dos períodos das férias dos seus colaboradores, normalmente até ao dia 15 de abril de cada ano. Ele deve estar fixado entre esta data e o 31 de outubro. Este ano, particularmente, e devido também às circunstâncias aqui que vivemos, não é, particulares, este prazo foi adiado para maio, mas normalmente são estas as datas a ter em conta e ele deverá então estar fixado em local visível e acessível a todos. A questão da marcação de férias nem sempre é linear, certo? Portanto, o que é que a lei refere a este nível? Sim, de facto a marcação de férias nem sempre é linear, há sempre aqui duas partes, não é? Tem que se chegar, digamos assim, aqui a um entendimento e de facto a lei refere que as férias devem ser marcadas de acordo com a empresa e o colaborador, digamos assim. Na falta de acordo, é a empresa que, de acordo com a lei aplicável, marcará as férias, depois existem aqui alguns limites e algumas regras, no entanto, na falta de acordo, cabe ao empregador fazê-lo. No entanto, o gozo de férias depois até pode acabar por ser de forma interpelada, no entanto, tem sempre que ser garantidos 10 dias úteis de férias consecutivos. E, basicamente, em termos de férias, depois pode haver aqui uma nuance, que alguma atividade preveja um pouco diferente, mas, regra geral, é assim que funciona. Depois temos também aqui alguma outra informação também de fixação obrigatória, nomeadamente informação em matéria de igualdade e não discriminação, ou seja, as empresas deverão ter esta informação disponível, porque os colaboradores têm direito à igualdade de oportunidades, quer seja no tratamento de emprego, ao nível da formação, na promoção da carreira, enfim, esta informação, esta legislação também deverá estar fixada, bem como a legislação também da paternidade e da maternidade, ou seja, também é uma informação que deverá estar fixada no local de acesso a todos, porque de facto também é proibida aqui a discriminação relativamente a esta questão que envolve toda a lei da parentalidade. Aqui, já que falas na questão da parentalidade, existem sempre algumas dúvidas também neste tema. Quer dizer, existem em quase todos, mas pronto. Neste caso aqui concreto, na forma como os períodos de ausência afetam os direitos dos colaboradores. Sim, sim, de facto, Carolina, é verdade. Esta questão da parentalidade também acaba por ser aqui um bocadinho confundida com faltas, com ausências, e depois há sempre aqui a dúvida como é que funciona, então, mas a pessoa faltou, como é que funciona com as férias, os direitos. Daí também esta obrigação desta informação estar fixada para que seja claro. De facto, a lei da parentalidade acaba por ser uma proteção, não é? Acaba por haver aqui uma proteção a este período da vida dos colaboradores e das colaboradoras, pois isto também acaba por afetar os pais e as mães, não é? De forma um bocadinho diferente, mas acaba por afetar aqui os dois. E a verdade é que há uma proteção
ao nível da parentalidade, que acaba por, em termos de trabalho, eh, não há aqui grandes impactos ao nível de perdas, digamos assim, porque de facto é considerado praticamente como trabalho efetivo, ou seja, as licenças de parentalidade, ao nível das férias, ou seja, não há aqui perda de grandes direitos. Depois há sempre aqui estas dúvidas, mas a verdade é que na parentalidade acaba por haver uma proteção e este tempo de ausência, para efeitos de Código do Trabalho, para efeitos de contagem de férias, conta como trabalho efetivo. Por isso não há aqui tantas perdas como às vezes se possa pensar. Depois, ao nível do mapa do horário de trabalho, é também obrigatório estar fixado, ou seja, as empresas têm que fazer e afixar os seus mapas de horários de trabalho em lugares acessíveis, de leitura e de consulta para todos. Há aqui alguns requisitos que estes mapas devem conter, tem que ter a denominação da empresa, a atividade, a sede local dos trabalhadores que estão afetos a este horário, temos que ter o início e o período de funcionamento de cada uma do horário do dia, digamos assim, depois com a indicação dos intervalos de descanso, também os dias de descanso obrigatórios, os semanais, complementares, enfim, os dias que cada colaborador tem de descanso, e também a indicação do instrumento de regulamentação aplicável. A falta de organização dos horários de trabalho, a falta destes elementos pode incorrer em coimas, assim como praticamente tudo aquilo que é obrigatório, não é? Digamos assim. Depois avançamos aqui para outro documento que também deverá estar fixado, que tem a ver com o Código de Boa Conduta no que toca ao assédio no trabalho. Ou seja, empresas com mais de 7 trabalhadores têm que ter no seu local de trabalho um código de boa conduta. Este código tem como finalidade a prevenção e o combate ao assédio no trabalho. A questão do assédio, nas suas várias óticas, digamos assim, foi ganhando aqui importância e depois em 2017 foi a última culminou aqui numa publicação de 2017 sobre este tema, que vem, no fundo, exigir, então, para empresas, e aqui com mais 7 ou mais trabalhadores, empresas um bocadinho maiores, digamos assim, excluindo aqui aquelas, não é, micro, que poderíamos estar a falar até 10 trabalhadores, mas pronto, empresas mais pequenas, no sentido de haver aqui um comprometimento da empresa, e quando se diz que é para elaborar um código, no fundo, é para que a empresa se comprometa a criar um conjunto de regras para que se tente prevenir, ou seja, que é o objetivo aqui, prevenir e combater qualquer comportamento que seja ofensivo e humilhante para as pessoas, não é? Porque havia aqui até determinada altura uma ideia que muitas vezes as pessoas no trabalho eram discriminadas, não havia aqui nada, digamos assim, que protegesse verdadeiramente. Este código tem de facto esse objetivo. Esta última alteração é de 2017 e de facto passou a constar então destes documentos que também têm que estar disponível na empresa. Assim como o regulamento interno, e aqui até podemos dizer que quando o regulamento interno já prevê também esta tentativa de combater, digamos assim, estes comportamentos ofensivos e humilhantes, ele até pode integrar, digamos, este código de boa conduta, ou seja, quando as empresas já dispõem deste regulamento interno, e há empresas que têm regulamentos internos, pois ele deve estar então afixado e se tiver então dentro do seu conteúdo esta questão do código de boa conduta, acaba por poder ser utilizado para os dois fins, digamos assim. Outra questão também que é de a fixação obrigatória tem a ver com a informação relativa à existência das câmaras de videovigilância nos locais de trabalho. Esta informação também passou a constar desta obrigação, ou seja, o empregador tem que informar os colaboradores da existência e da finalidade destes meios de videovigilância utilizados. Passou também a ser obrigatório. Deixo só a nota que a utilização das câmaras de videovigilância também está dependente de uma autorização da Comissão Nacional da Proteção de Dados, está bem? Fica também aqui esta nota. Pronto, ficamos aqui com as notas e com aqueles que são considerados, portanto, os mais importantes no que toca a estas inspeções. Portanto,
documentos de fixação obrigatória fechado, certo? Vamos agora para a existência, portanto, de alguns registros a ter em conta, certo? Que as empresas deverão ter em conta nas suas atividades. Exatamente. Vamos abordar então aqui alguns registros que consideramos, se calhar, que eu não diria mais importantes, porque o importante aqui não podemos retirar importância, exatamente, não podemos retirar importância a outros que, mas talvez aqueles que são mais comuns de serem solicitados e que envolvem também aqui a questão dos colaboradores e vamos começar, por exemplo, com o registro dos tempos de trabalho, que é uma coisa que normalmente também é muito solicitada quando há uma ação inspectiva, ou seja, os empregadores têm que manter na sua empresa o registro dos tempos de trabalho dos colaboradores, inclusivamente aqueles que estão isentos do horário de trabalho, ou seja, é uma informação que tem que estar em local acessível, que possa ser consultada de forma imediata. No fundo, este registro o que é que tem que conter? A indicação do início e do termo do trabalho dos colaboradores, tem que conter as interrupções, os intervalos que nele se compreendem, né, os intervalos ao longo do dia, os intervalos das pausas, do almoço, enfim, para que possamos facilmente apurar o número de horas de trabalho que são prestadas pelo colaborador por dia, por semana. Este registro pode ser manual, pode ser informático, ou seja, não há aqui uma obrigatoriedade de ser de uma determinada forma ou de outra, cada empresa depois acha ou encontra aquela que é a forma mais adequada, há empresas que utilizam registros informáticos, os chamados leitores do ponto, que têm hoje em dia imensas aplicações, uma escolha imensa a este nível, pode ser manual, pode ser na folhinha, com entrada, saída, tem é que ser rubricado pelos colaboradores e acaba por ser alguma coisa que também não pode ser descurada, porque de facto esta é um registro que dificilmente não vai ser solicitado caso tenhamos um ACT entrar-nos pela porta. Um outro registro também muito importante é o registro do trabalho suplementar, chamado as horas extras, aquilo que é o trabalho que é feito a mais, digamos assim, para além do que é o horário normal, ou seja, este registro tem que existir, ele tem que ser feito antes do início da prestação do trabalho e logo após o seu termo, tem que ser anotadas as horas que são feitas, e o colaborador tem que, caso ele não esteja ou seja dizendo que tenha saído para fazer algum trabalho, ele tem que avisar, ou seja, imediatamente a seguir à prestação, ele deverá avisar, assinar este registro. Ele é feito também num suporte documental, existem uns mapas até que a ACT disponibiliza, no entanto, a empresa pode utilizar outros desde que contenham a informação que é necessária. Eles têm que estar facilmente acessíveis, têm que ser facilmente impressos para que este controle também possa existir nas empresas e depois ser comunicado devidamente, sem emendas, sem rasuras, sem ressalvas, uma informação que esteja mais ou menos clara e linear. Outro registro que vamos falar tem a ver com o registro pessoal. Tem que existir fichas dos colaboradores que têm que estar atualizados em cada estabelecimento da empresa. Esses registros o que é que devem conter? O nome, data de nascimento, a data de admissão, a modalidade do contrato, a categoria, as promoções que o colaborador foi tendo ao longo da sua carreira, a retribuição e as datas do início e do termo de férias e também faltas que impliquem perda de retribuição. No fundo, tem que haver um registro pessoal permanentemente atualizado e disponível também para ser mostrado e de fácil acesso. Depois existe outros registros importantes que têm a ver com os seguros de acidentes de trabalho, que é obrigatório, ou seja, as empresas terão que transferir a responsabilidade pela reparação de acidentes de trabalho, doenças profissionais, ou seja, têm que transferir companhia de seguros, naturalmente, e esse registro, essa informação também tem que estar disponível, assim também como os serviços de segurança e saúde no trabalho, ou seja, é importante ter também essa informação atualizada, as fichas de admissão, cada vez que entra um colaborador, os exames obrigatórios, para ter também esses registros disponíveis na empresa, uma vez que se trata também de informação que é importante nós termos, porque é obrigatória, naturalmente.
Outro registro que vamos também falar é a formação contínua, também um tema que preocupa um bocadinho as empresas, porque falamos muito, ou seja, as, as empresas têm, né, que devem facultar formação profissional aos seus colaboradores. Essa formação tem que ser dada, não é? E tem que ser registada, tem que ficar também esses registros nas empresas. Outra área sensível. Mas queria colocar-te aqui uma questão porque recentemente existiram aqui algumas alterações neste âmbito. Confirmas? Sim, é isso. Ou seja, houve aqui uma alteração ao nível das horas da obrigação, digamos assim. Anteriormente, estamos a falar de 2019, final de 2019, tínhamos 35 horas, ou seja, as empresas tinham que facultar, fazer, dar, digamos assim, formação 35 horas anuais aos seus colaboradores, e esta alteração recente veio então colocar em 40 horas por ano de formação aos seus colaboradores. No caso dos contratos a termo, as horas de formação deverão ser proporcionais à extensão do contrato naturalmente, mas a regra é esta, 40 horas de formação por ano. De facto, às vezes há aqui também algumas questões, mas tem que dar a todos, não, é assim, não tem necessariamente que ser a todos naquele ano, ou seja, no fundo a lei prevê que a formação seja dada a pelo menos 10% dos colaboradores da empresa anualmente. No entanto, aqueles que não receberem formação naquele ano poderão ou deverão no ano seguinte, digamos assim, fazer a formação em falta, ou seja, a média, as 40 horas por ano, podem não ser dadas todas, o total das 40 horas no ano, temos 2 anos, digamos assim, as empresas têm 2 anos para conseguir fazer esta média, o que quer dizer que a empresa pode antecipar ou postecipar aqui algumas horas. Um colaborador, por exemplo, que faça 60 horas no ano, podemos dizer que já tem, no fundo, 20 horas um bocadinho em crédito para o ano seguinte, ou seja, temos aqui 2 anos para conseguir chegar a esta média, mas sim, é obrigatório fazer formação. As empresas muitas vezes perguntam, mas eu não fiz formação, o que é que pode acontecer? Bom, eu costumo dizer, eu também não posso ir a mais 120 na autoestrada e às vezes vou, o que é que pode acontecer? Pois se for apanhada, se calhar posso ser multada, se não for apanhada, se calhar não vai correr mal, mas a verdade é que é a lei que está definida, são as regras que estão definidas. Se nós não as cumprimos, incorremos aqui num risco, e esse risco, como todas as obrigações laborais, incorrem em coimas, obviamente. Esta informação da formação contínua acaba por depois fazer parte daquilo que é o chamado relatório único, que é o ponto que eu ia falar por último, digamos assim, destes registros obrigatórios. É no fundo, o documento resumo que presta anualmente formação sobre a atividade social da empresa. É um relatório que compõe vários anexos. Um dos anexos é esta formação contínua. É através deste anexo que nós comunicamos a formação que foi feita na empresa. Existem outros anexos, que é o quadro pessoal, por exemplo, que é também onde nós prestamos informação do nosso quadro pessoal, as entradas e saídas na empresa, que tem a ver com as admissões e cessações. No fundo, é a nossa comunicação dos contratos que efetuamos, é a forma que as empresas comunicam os contratos que fizeram naquele ano. Depois temos, como já referi, então, a formação, num outro anexo, e depois também um outro anexo que tem a ver com a atividade anual dos serviços de segurança e saúde no trabalho, como eu referi também no ponto anterior, que também é de caráter obrigatório ter estes serviços na empresa, atualizados e também de forma permanente, para que também a questão da segurança e da saúde seja acompanhada. Este relatório único é normalmente entregue entre o dia 16 de março e o 15 de abril de cada ano. Este ano, mais uma vez, pelas questões particulares, este prazo até foi prorrogado. No entanto, são mais ou menos estas as datas que prevêem também esta entrega anual de informação. Dizer também que este relatório único, esta informação é um registro que deve ser guardado também na empresa e estar facilmente disponível, porque também é um documento que normalmente também é solicitado nestas inspeções da ACT. E resumíamos então aqui, assim, de uma forma
um bocadinho rápida aquilo que nós consideramos serem aqueles pontos a não descurar, digamos assim. Este ano, também fruto das condições particulares que estamos a viver, acresce aqui um bocadinho também nestas visitas e nestas inspeções a questão naturalmente do Covid, não é? As empresas também tiveram que elaborar planos de contingência e nestas visitas e que estão a acontecer agora é também visto, digamos assim, se de facto estes planos de contingência estão elaborados, se estão a funcionar, se de facto as empresas têm esta avaliação dos riscos, as áreas de isolamento, no fundo, se a estrutura das responsabilidades de dever de informação e de comunicar de situações de presença de vírus no local de trabalho, enfim, se a empresa está a disponibilizar os equipamentos e os produtos necessários, úteis, como máscaras, toalhetes, pronto. Esta questão do Covid está naturalmente nesta fase, digamos assim, acresce àquilo que já falamos. O que falamos é aquilo que é o que acontece sempre, digamos assim. Este ano temos esta questão adicional e as empresas aqui terão também que terem atenção se de facto têm estas questões relacionadas então com os planos de contingência do Covid a funcionar, porque de facto é também algo que é visto, que é solicitado e que a ACT também tem estado a acompanhar. E é isso, Carolina, basicamente eram estas as notas, as dicas que queríamos deixar aqui para quem nos ouve. Muito bem, Antonieta, obrigada por este resumo. Já estamos aqui mesmo por cima, já em cima do nosso tempo, 2 minutinhos, mas são 2 minutinhos que também eram importantes referir. Esta questão da pandemia e de todas estas alterações que também as empresas foram obrigadas a fazer devido a este contexto, não é? Que vivemos neste momento. Por isso fica aqui também aquela que consideramos ser uma boa ajuda para as empresas, para aquelas que ainda não cumprem, para aquelas que têm que rever também alguns destes pontos. Deixar também aqui a sugestão para visitarem o nosso website, portanto está aqui a correr no nosso rodapé www.ewp-portugal.com. Lá poderão encontrar vários conteúdos, não só relativamente ao tema dos recursos humanos, mas também a outros temas que interessam à gestão de PMEs. Por isso mesmo também deixo aqui a sugestão para visitarem o nosso site no sentido de perceberem como é que é desenvolvido este nosso serviço na área de recursos humanos. Ele também integra aqui o nosso apoio à gestão e por isso mesmo também poderão perceber um bocadinho melhor de que forma é que nós ajudamos as empresas nesta área, portanto, da gestão de pessoas, na área da gestão de recursos humanos. Quanto a nós, também pedir-vos para deixarem o vosso comentário, sugestões de novos temas. Agradecer à Antonieta pela participação mais uma vez e esperamos por vós no nosso próximo webinar. Até lá!